Olá, eu sou o professor Benite e hoje vamos iniciar o estudo da termoquímica. Na análise dos processos químicos do ponto de vista energético, consideram-se a temperatura, estrutura molecular e a produção de trabalho físico. No século XIX, o físico inglês James Joule mostrou que o calor e o trabalho são duas formas de energia equivalentes. As necessidades da Revolução Industrial contribuíram para o desenvolvimento da termodinâmica, essencial para a química, porque explica energeticamente os motivos pelos quais as reações ocorrem. A termodinâmica possibilita prever a quantidade de calor que as reações liberam ou absorvem e também a espontaneidade da reação, além da proporção de reagentes e produtos, caso esteja no estado de equilíbrio. A variação de entalpia, e aqui quando eu utilizo o termo entalpia, eu posso substituí-lo por calor, ou seja, a variação de entalpia ou a variação de calor representa o mesmo significado, pode indicar se algo mudou no sistema. A variação de entropia mede a organização de estados e espontaneidade de processo. E, finalmente, a energia livre de Gibbs mede a espontaneidade da reação e também a sua reversibilidade. Então, nós temos alguns termos importantes quando trabalhamos com termodinâmica. Nós temos a entalpia, entropia e energia livre de Gibbs. Lembrando que a entalpia é o calor, que pode ser absorvido ou liberado. A entropia está relacionada ao grau de desordem do universo, né? O universo está em expansão. A energia livre de Gibbs ela é utilizada para determinar se uma reação vai ocorrer ou não de maneira espontânea. Bom, a termoquímica exerce um papel importante em todos os aspectos da vida, como o conteúdo calórico dos alimentos que ingerimos. Por esse motivo, nos rótulos dos produtos industrializados, as informações nutricionais estão ali disponíveis. Então, qual é o combustível mais eficiente para os nossos veículos? Os que produzem mais calor ou os que produzem a maior quantidade de vapor? Vamos resolver um exercício sobre termoquímica. 1 grama de açúcar em um calorímetro que contenha 1000 gramas de água a uma temperatura inicial de 20 graus Celsius, sendo que após a reação a temperatura final da água é de 24 graus Celsius, admitindo que todo o calor liberado na combustão foi absorvido pela água e que o calor específico da água é igual a 1, determina a energia total absorvida pela água e o valor energético do açúcar. Então, nós temos aqui um calorímetro. Dentro desse calorímetro, ele é hermeticamente fechado. Nós temos a água. Aqui nós temos eletrodos, que vai fazer a combustão do açúcar. Então, vamos lembrar, nós temos 1 grama de açúcar. 1 grama de açúcar. Essa massa de 1 grama está aqui dentro, certo? Esse 1 grama vai ser queimado. Ao ser queimado, vai liberar calor. Esse calor vai aquecer a água. Aquecendo a água, ela que tinha uma temperatura inicial de 20 graus Celsius, vai ter uma temperatura final de 24 graus Celsius. Qual foi a quantidade de água? Qual é a quantidade de água que tem dentro do nosso calorímetro? A quantidade de água que tem dentro do nosso calorímetro tem uma massa de 1000 gramas. Bom, por meio dessas informações, nós podemos verificar a energia total absorvida pela água, já que a massa de sacarose queimada foi de 1 grama. Para isso, nós vamos usar quantidade de calor. Quantidade de calor é igual a massa vezes o calor específico,
vezes a variação da temperatura. Então, a quantidade de calor é igual à massa de água, que são 1.000 gramas. Vou destacar aqui em azul, aqui, ó, 1.000 gramas de água, vezes o seu calor específico, que é igual a 1, olha lá, o calor específico da água, 1 grama, vezes a variação da temperatura, que foi igual a 4 graus Celsius. Vou fazer uma pausa para falar da variação da temperatura aqui, desses 4 graus Celsius. O que é a variação da temperatura? A variação da temperatura é a temperatura final, no caso 24 graus Celsius, menos a temperatura inicial, que são 20 graus Celsius. 24 menos 20 é igual a 4 graus Celsius. Fazendo o cálculo, 1.000 vezes 1 vezes 4, cálculo muito difícil, nós temos 4.000 calorias. 4.000 calorias. Então, a energia total absorvida pela água é igual a 4.000 calorias. E o valor energético do açúcar? O valor energético do açúcar está relacionado à quantidade. Quando falamos do valor energético de açúcar, é verificar qual a quantidade de calor liberada durante a combustão de 1 grama dessa substância. Nós sabemos que havia aqui dentro 1 grama de açúcar, queimou, liberou uma quantidade de calor que elevou a temperatura da água em 4 graus Celsius. Conseguimos calcular essa quantidade de calor por meio da massa da água, o calor específico e a variação da temperatura. Então, ao queimar 1 grama de açúcar, liberou uma quantidade de calor igual a 4.000 calorias. Então, nós temos o valor energético do açúcar igual a 4.000 calorias por grama. Podemos aproveitar para falar da unidade quilocaloria, que é muito usada, tá bom? Essa é bem simples. 1.000 calorias equivale a 1 quilocaloria. Então, eu posso dizer, sim, 1.000 calorias equivale a 1 quilocaloria, 4.000 calorias equivale a X, X é igual a 4 quilocalorias. Poderemos dizer que o valor energético da sacarose é igual a 4 quilocalorias por grama de açúcar. Também existe uma unidade chamada de joule. Um joule é a unidade internacional. Na nossa referência matemática, 1 caloria equivale a 4,18 joules. Então, 4.000 calorias está para Y. Fazendo é igual a 16.720 joules. Portanto, 4.000 calorias ou 16.720 joules equivalem à mesma quantidade de energia. Se eu dividir ambos por 1.000, eu posso usar a expressão quilo, ou seja, 4.000 dividido por 1.000 é igual a 4 quilocalorias. Ou 16.720 dividido por 1.000 é igual a 16,72 quilojoules. Logo, no estudo da termoquímica, nós temos alguns termos importantes a aprender. Um dos termos refere-se a processos endotérmicos. Processos endotérmicos são processos onde ocorre a absorção de calor.
o calor é absorvido. Sabe, quando, por exemplo, você fica próximo de uma fogueira e você vai sentindo aquele calor, ou seja, aquele calor é transmitido de um corpo para o outro, onde o seu corpo absorve calor. Em termos técnicos, poderíamos fazer uma avaliação assim. Eu tenho uma quantidade de calor chamada caloria. Lembrando que caloria é a unidade mais utilizada quando trabalhamos com termoquímica. A unidade internacional é o joule. Uma caloria, para vocês terem uma noção, é a quantidade de energia suficiente para elevar a temperatura de 1 grama de água em 1 grau Celsius. Isso representa uma caloria. Então, vamos imaginar que eu tenho 1000 calorias. Se eu ganhar 200 calorias, passo a ter 1.200 calorias. Veja bem, eu tinha 1000, ganhei 200 calorias, passei a ter 1.200 calorias. Este processo é chamado de processo endotérmico. O processo exotérmico é quando ocorre perda de calor. Por exemplo, eu tenho 1000 calorias e vou perder 200 calorias. Então, se eu tenho 1000 e vou perder 200 calorias, eu vou passar a ter 800 calorias, eu vou ter menos calorias. Quer dizer que eu perdi caloria. Este é um processo exotérmico. Por exemplo, já tomou um banho de chuva? Quando nós tomamos um banho de chuva, sentimos frio. Isso porque, né, a água absorve o calor do nosso corpo. Então, para a água, o processo é endotérmico, porque a água absorve o calor do corpo. Para nós, o processo é exotérmico, porque nós estamos liberando o calor. Então, enquanto eu cedo calor para a água da chuva, eu sinto frio, né? Esse processo é exotérmico, a água da chuva absorve o calor do meu corpo, então a temperatura desta substância vai aumentar. Pois bem, né? No estudo da termoquímica, tem que ficar ligado na palavra endotérmica e exotérmica. Tudo bem? Tem que saber diferenciar o que é um processo endotérmico de um processo exotérmico. Além disso, vocês também devem atentar-se a alguns fatores muito importantes. Por exemplo, combustão. Toda combustão é uma reação química onde ocorre queima, o combustível. Quando o combustível explode, é uma reação de combustão. E toda reação de combustão é uma reação exotérmica, uma reação que libera calor. Tá bom? Então, até a próxima. Se liga nas atividades e também na revisão.